Título: Prefácio à segunda edição. O autor, que não se deixa enganar sobre as lacunas e obscuridades desse pequeno escrito, ainda assim resistiu à tentação de incorporar-lhe o resultado das investigações dos últimos 5 anos, por não querer destruir seu caráter de documento unitário. Por isso, reproduz o texto original com alterações mínimas e se contenta em acrescentar algumas notas de rodapé, que se distinguem das antigas levarem por levarem um asterisco. Ademais, é seu fervoroso desejo que esse livro envelheça rapidamente, obtida uma aceitação universal para o que outrora trouxe de novo e substituídas as imperfeições que contém por teses mais corretas. Viena, dezembro de 1909. Título: Prefácio à terceira edição. Depois de observar por um decênio a recepção e os efeitos deste livro, cabe-me dotar essa terceira edição de algumas observações prévias, destinadas a corrigir mal-entendidos e expectativas irrealizáveis em relação a ele. É preciso frisar, acima de tudo, que a exposição aqui encontrada parte inteiramente da experiência médica cotidiana, a qual os resultados da investigação psicanalítica pretendem trazer aprofundamento e relevância científica. Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade não podem conter nada além daquilo que a psicanálise precisa supor ou permite confirmar. Exclui-se, portanto, a possibilidade de que algum dia se ampliem a ponto de constituir uma teoria sexual. É compreensível que não tomem posição acerca de muitos problemas importantes da vida sexual, mas nem por isso se deve acreditar que tais capítulos omitidos desse grande tema sejam desconhecidos do autor, ou que este os tenha desprezado por considerá-los secundários. A subordinação deste escrito às experiências psicanalíticas que levaram à sua redação mostra-se ainda não apenas na escolha do material, como também em sua ordenação. Ao longo de todo ele observa-se uma certa sequência de instâncias, dá-se prioridade aos fatores acidentais, que deixam-se em segundo plano os fatores disposicionais, e o desenvolvimento ontogenético é considerado antes do filogenético. É que o acidental desempenha na análise o papel preponderante, sendo esta dominada por ele quase por completo. O disposicional só vem à luz por trás dele como algo despertado pelo vivenciar, mas cuja apreciação ultrapassa amplamente o campo de trabalho da psicanálise. Uma proporção semelhante domina a relação entre a ontogênese e a filogênese. A ontogênese pode ser vista como uma repetição da filogênese, na medida em que esta não seja modificada por uma vivência mais recente. A predisposição filogenética faz-se notar por trás do processo ontogenético. No fundo, porém, a predisposição é justamente o precipitado de uma vivência prévia da espécie, a qual se vem agregar a experiência mais nova do indivíduo como soma dos fatores acidentais. Junto à sua total dependência da investigação psicanalítica, devo destacar como característica desse meu trabalho sua deliberada dependência da investigação biológica.
Evitei cuidadosamente introduzir expectativas científicas provenientes da biologia sexual geral, ou da biologia das espécies animais em particular, no estudo da função sexual do ser humano que nos é possibilitado pela técnica da psicanálise. A rigor, meu objetivo foi sondar o quanto se pode apurar sobre a biologia da vida sexual humana com os meios acessíveis à investigação psicológica. Era-me lícito assinalar os pontos de contato e concordância resultantes dessa investigação, mas não havia por que me desconcertar com o fato de o método psicanalítico, em muitos pontos importantes, levar a opiniões e resultados consideravelmente diversos dos de base meramente biológica. Introduzi nessa terceira edição um número abundante de inserções, mas renunciei a identificá-las como na edição anterior, mediante algum sinal particular. O trabalho científico em nosso campo teve seu progresso lentificado nos últimos tempos, mas era indispensável uma certa complementação deste escrito, caso se pretendesse mantê-lo em contato com a literatura psicanalítica mais recente. Viena, outubro de 1914. Título: Prefácio à quarta edição. Dissipadas as correntes da guerra, pôde-se verificar com satisfação que o interesse pela psicanálise permanece ileso no mundo em geral. Mas nem todas as partes da doutrina tiveram o mesmo destino. As colocações e constatações puramente psicológicas da psicanálise sobre o inconsciente, o recalcamento, o conflito que leva à doença, o lucro extraído da doença, os mecanismos da formação de sintomas, etc., gozam de crescente reconhecimento e são consideradas até mesmo por aqueles que, em princípio, as contestam. Mas a parte da doutrina que faz fronteira com a biologia, cujas bases são fornecidas neste pequeno escrito, continua a enfrentar um dissenso indiminuto, e as próprias pessoas que por algum tempo se ocuparam intensamente da psicanálise foram movidas a abandoná-la para abraçar novas concepções destinadas a restringir mais uma vez o papel do fator sexual na vida anímica normal e patológica. Ainda assim, não posso decidir-me pela suposição de que essa parte da doutrina psicanalítica possa afastar-se muito mais que as outras da realidade apurada. A memória e o reexame constantemente reiterado dizem-me que ela brotou de uma observação igualmente esmerada e isenta de expectativas. Ademais, o esclarecimento dessa dissociação percebida no reconhecimento público não apresenta nenhuma dificuldade. Em primeiro lugar, os primórdios aqui descritos da vida sexual humana só podem ser confirmados por investigadores que tenham paciência e habilidade técnica suficientes para reconduzir a análise até os primeiros anos da infância do paciente. É frequente, ademais, não haver possibilidade disso, porquanto a prática médica exige que se despache com mais rapidez, aparentemente, o caso patológico, salvo pelos médicos que exercem a psicanálise. Entretanto, ninguém pode ter acesso algum a esse campo, nem qualquer possibilidade de formar por si um juízo que não seja influenciado por suas próprias aversões e preconceitos. Soubessem os homens aprender através da observação direta das crianças, estes 3 ensaios poderiam não ter sido escritos.
Mas convém lembrar ainda que parte do conteúdo desse escrito, Travessão, a saber sua insistência na importância da vida sexual para todas as realizações humanas e a ampliação aqui ensaiada do conceito de sexualidade, Travessão, tem constituído desde sempre o mais forte motivo para a resistência que se opõe à psicanálise. No afã de encontrar tópicos grandiloquentes, chegou-se até a falar no pansexualismo da psicanálise e a fazer a esta absurda censura de que ela explicaria tudo a partir da sexualidade. Só é possível assombrar-se com isso quando se esquece quão confuso e distraído se pode ficar em decorrência dos fatores afetivos. Já faz um bom tempo que o filósofo Arthur Schopenhauer mostrou aos homens em que medida seus feitos e interesses são determinados por aspirações sexuais. Travessão. O sentido corriqueiro da expressão travessão, e parece incrível que todo um mundo de leitores tenha conseguido banir de sua mente de maneira tão completa uma advertência tão impressionante, e quanto à ampliação do conceito da sexualidade que a análise das crianças e dos chamados perversos tornou necessária, todos aqueles que desde seu ponto de vista superior olham desdenhosamente para a psicanálise deveriam lembrar-se de quanto essa sexualidade ampliada da psicanálise se aproxima do Eros do divino Platão. Abre parênteses, Nash Mens Ohon, 1915, fecha parênteses, Viena, maio de 1920.